Pode deixar, Valdênia. Um abraço para vocês, para todos aí do Sorrindo para a Vida. Muito bom dia a você de todo o Brasil, porque agora é hora de notícias na TV Canção Nova. Confira quais serão os nossos destaques. O governo brasileiro distribui doses de vacina pentavalente aos estados. Vai trocar de pneu de carro? Tem um jeito certo de fazer e a gente vai te ensinar como é. E a catequese do Papa Francisco nesta quarta-feira. Fique conosco, o Canção Nova Notícias, edição da manhã, está começando. Francisco fez hoje a última meditação do ciclo de catequeses dedicado ao livro dos Atos dos Apóstolos. Este assunto e a repercussão do livro sobre o celibato sacerdotal são pauta para a repórter Lísia Costa, direto de Roma. Bom dia a todos, isso mesmo, o Papa Francisco encerrou hoje o ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Desde maio do ano passado, a cada semana, ele dedica a sua reflexão a este tema. Foram 20 meditações sobre este livro e hoje ele falou do último capítulo, que diz que Lucas conta justamente a chegada de Paulo a Roma. E diz que o livro dos Atos dos Apóstolos não termina com o martírio de Paulo, mas sim com essa palavra que chega à capital italiana e que daqui ela se espalha por todo o mundo. E o Papa destacou que Paulo aqui em Roma foi muito bem acolhido pela comunidade cristã, pequena comunidade cristã que já existia aqui, mas ele veio como prisioneiro e estava acorrentado. E o Papa destacou que, embora Paulo fosse prisioneiro, a palavra de Deus sempre foi livre e encontrou espaço para ser divulgada, para ser anunciada aqui, porque a palavra de Deus, destacou Francisco, não pode ser acorrentada. O Papa ainda comentou o fato de que Paulo tinha sempre a porta da sua casa aberta para todos aqueles que queriam ouvir o anúncio da palavra, e disse que a igreja é assim, mesmo quando é perseguida, não compreendida, a igreja precisa estar de portas abertas. E uma última notícia sobre o livro que foi publicado, tendo como autor o cardeal Robert Sarah e o Papa Bento XVI. Ontem, o secretário do Papa Bento XVI emitiu um comunicado dizendo que o Papa Emérito pediu que o seu nome fosse retirado, não fosse usado como coautor. O secretário ainda afirmou que o Papa Bento escreveu o texto de 7 páginas e permitiu que fosse publicado, mas completou: Bento XVI não tinha aprovado nenhum projeto para um livro assinado conjuntamente, nem tinha visto e autorizado a capa. Georg ainda disse ter sido um mal-entendido sem questionar a boa-fé do cardeal Sarah. Já o cardeal Sarah publicou na sua conta Twitter a decisão de, nas próximas edições, usar apenas o seu nome como autor do livro, ressaltando que o texto de Bento XVI é uma colaboração ao material. Destacou também o seu amor filial ao Papa Francisco e ao Papa Bento XVI. De Roma, Lísia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A Basílica Santuário de Nazaré, em Belém do Pará, passará por restauração. Ela foi construída há mais de 100 anos. A igreja é um dos ícones do Círio de Nazaré, a maior expressão de fé do povo paraense. A Basílica de Nazaré foi inaugurada em 1923. Ela é a terceira basílica a ser criada no Brasil e a 5ª paróquia da Arquidiocese de Belém. Um elo entre o povo paraense e a devoção mariana, que nos próximos meses vai passar por uma restauração. A priori, as obras vão começar aqui dentro, justamente porque a urgência no momento é essa. A posteriori, o sonho é passar para a fase, vamos dizer assim, a segunda parte, que seria a reforma da cripta. O investimento de 3,5 milhões de reais vai priorizar a restauração do altar-mor, dos vitrais, da cobertura da igreja e da iluminação, além do sistema de refrigeração e o projeto de combate e prevenção de incêndio. A Vale é uma empresa brasileira, mas também paraense. Reforça o compromisso da empresa que ela tem com a sociedade paraense de estar preservando um patrimônio histórico como a nossa Basílica Santuário e aumentando a autoestima do povo paraense com essa reforma. As medidas de conservação, inclusive preventivas, são para preservar parte da história do povo paraense. As obras devem começar em fevereiro e não vão interferir nas atividades da igreja. As missas, as atividades, elas não vão parar, né? Essa equipe de apoio, os profissionais, eles vão nos ajudar de forma tal que as obras e os atos litúrgicos não entrem em confronto,
Esperamos que em outubro já tenhamos, né, uma basílica já renovada para que o povo que vier ao Círio encontre aqui, né, uma casa aconchegante e viva o Círio de Nazaré com o coração exultante. Belíssima igreja basílica em Nazaré. A gente aproveita para agradecer à TV Nazaré pela participação, pela colaboração aqui. A seguir, o governo distribui doses da vacina pentavalente. Estava em falta em alguns estados. Hoje a gente tem imagens de São Paulo já aí. Imagens da capital, dia ensolarado aqui. A mínima hoje é de 19 e a máxima é de 31 graus. A gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta. Vamos às notícias internacionais nesta quarta-feira. O assunto do The New York Times é o impeachment do presidente americano. Documentos com dezenas de páginas relacionadas às eleições de Trump trazem mensagens de texto e registros associados ao nome do presidente americano pressionando a Ucrânia. E o destaque do El País é a recusa do presidente iraniano em negociar o acordo nuclear. Hassan Rouhani acusou os europeus de serem incapazes de agir independentemente dos Estados Unidos e rejeitou a proposta de renegociar o acordo nuclear aos moldes americanos. E o Le Monde estampa questões sobre a violência policial durante as manifestações contra a reforma da Previdência na França. A divulgação de vídeos nas redes sociais despertou grande agitação e reforçam os argumentos dos defensores das liberdades públicas. E a reinauguração da Estação Brasileira Comandante Ferraz na Antártica, que aconteceria ontem e foi remarcada para esta quarta-feira. O evento teve a data mudada porque devido ao mau tempo que impediu a viagem da comitiva brasileira que está em Punta Arenas, no Chile, para então o continente gelado. Em 2019, a estação foi parcialmente destruída por um incêndio. A nova estação vai ser maior e mais moderna que a anterior, com 4.500 metros quadrados que poderão abrigar até 64 pessoas. No local, cientistas da Fiocruz terão um exclusivo laboratório de microbiologia. A estação também é adaptada para receber pesquisadores das áreas de oceanografia, glaciologia e meteorologia. 32 países são autorizados a realizar pesquisas no continente. O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro durante o evento. Na comitiva também estão os ministros da Ciência e Tecnologia e da Defesa e Infraestrutura, além de representantes da Marinha que também são esperados para a reinauguração. O horário do evento ainda não foi divulgado. Vamos falar de previsão do tempo? Olha, a Defesa Civil emitiu um alerta pela chegada de uma frente fria entre quinta e sexta-feira. A massa de ar frio deve provocar chuvas intensas, descargas elétricas e ventos fortes em todo o estado de São Paulo. O órgão aconselha as pessoas a redobrarem a atenção, evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos e próximas a córregos e ribeirões no momento de chuva forte. Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira. Uma nova frente fria avança sobre o sul. O sol ainda aparece, mas a partir da tarde alerta para temporais em todo o Rio Grande do Sul. As outras áreas também terão pancadas de chuva isoladas. Na região sudeste, o ar seco deixa o tempo firme, com possibilidades de chuva entre a tarde e a noite no litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O calor marca presença em todo o centro-oeste. O sol brilha forte, mas na parte da tarde as nuvens ficam mais carregadas e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva com raios e rajadas de vento.
Sol forte, calor e previsão de chuva em toda a região norte. Pode chover ainda pela manhã no Tocantins, Amapá e no Acre. Dia ensolarado com chuva no fim do dia no Maranhão, Piauí e no Ceará. Predomínio de sol e tempo firme nas demais áreas da região Nordeste. O assunto agora é vacina. O governo federal começou a entregar aos estados 1.700.000 doses de vacina pentavalente, que estava em falta em várias regiões. Crianças de até 1 ano de idade devem ser imunizadas em 3 etapas. O Ministério da Saúde afirmou que todos os estados do Nordeste, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter surto de dengue a partir de março de 2020. Em julho do ano passado, a Anvisa recolheu lotes da pentavalente porque foram reprovados no controle de qualidade. Como consequência, começou a faltar vacina desde outubro no país inteiro. As crianças têm que tomar as doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. A vacina pentavalente é bem importante porque ela protege a criança de algumas doenças que, basicamente, algumas já estão erradicadas do nosso meio por conta das vacinas em si e outras não, que a gente tem que tomar um devido cuidado. Ela protege tanto da difteria, tétano, coqueluche, que são as 3 ali que já existiam antes da trivalente, quanto também a hepatite B e influenza tipo B. Segundo o médico, é importante que os pais respeitem as etapas da vacinação ainda antes do 1º ano de idade das crianças. Hepatite B, difteria, tétano, são doenças que a gente não vê tanto na faixa etária pediátrica, mas é importante ter a vacina justamente porque a criança ainda está em formação, ainda está com o desenvolvimento dessa parte imunológica e a vacina vence a desenvolver mais essa parte imunológica, a resposta imunológica, para que a criança cresça tranquila e que não adoeça com facilidade. O Ministério da Saúde informou a compra de 800.000 doses de outra empresa. As vacinas já começaram a ser repassadas aos estados na semana passada. Outras 900.000 doses deverão ser entregues até o fim desta semana. Ainda de acordo com o Ministério, a cidade de São Paulo recebeu 70.000 da primeira remessa. O Rio de Janeiro, 66.000. Bahia, 60.000. Rio Grande do Sul, mais 41.000. E Mato Grosso do Sul, 15.000 doses. O governo federal informa que é responsabilidade dos governos estaduais a entrega dos lotes aos municípios. Por isso, ainda há registros de cidades que, por enquanto, não começaram a vacinação, mas que devem iniciar ainda esta semana. Aqui em Brasília, os postos de saúde receberam um lote com 15.000 doses. O problema é que o consumo mensal da vacina gira em torno de 11.000. Segundo a própria Secretaria de Saúde, seriam necessárias 40.000 doses para atender a demanda reprimida por causa da interrupção. A expectativa é que o estoque seja normalizado aos poucos, mas não há previsão de prazo. O sarampo ainda preocupa as autoridades de saúde. O ano passado aumentou o número de casos da doença. A gente não toca, a gente não vê, mas o vírus continua circulando. Por isso, agora eu converso com a coordenadora do programa de vacinas de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Cristina, bom dia. 2020 ainda é para a gente ficar em alerta? Sim, a gente sempre tem que ficar em alerta com qualquer doença prevenível por vacinação. Quando as pessoas deixam de se vacinar por achar que a doença está controlada, que não tem mais, são aí que os casos acontecem. A gente só consegue manter as pessoas livres das doenças preveníveis de vacina com coberturas acima de 95%. Então, se você fica numa situação confortável, amigo vacinou, eu não preciso vacinar, não. Todo mundo tem que se vacinar, a não ser que ele tenha alguma contraindicação específica. E o sarampo é uma doença muito perigosa. Uma doença contagiosa, uma doença de fácil propagação. Assim, um indivíduo ele pode contaminar de 18 a 20 pessoas. Então, ele é assim, de extremamente rápida a propagação. Então, muito obrigada pela entrevista. E olha, lembrando que no ano passado a gente teve mais de 15.000 casos em todo o Brasil. E o país, inclusive, perdeu o certificado de livre da doença. Volto com vocês no estúdio, Elaine Santos, para o Canção Nova Notícias. A seguir, está de férias, mas arrumando um monte de coisa extra para fazer? Será que as férias são para isso mesmo? A gente fala disso depois do intervalo. A gente volta já.
Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o novo valor do salário mínimo de R$ 1.045 começa a valer já a partir de fevereiro. Guedes e o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciaram que o governo vai enviar ao Congresso uma medida provisória corrigindo o valor proposto para o mínimo este ano. O anterior era de R$ 1.039, de acordo com Guedes. O governo vai precisar achar os recursos ou recorrer a um contingenciamento de despesas para permitir o aumento de R$ 6. O impacto total do ajuste, conforme o ministro, será de 2,3 bilhões. Quem tem um veículo certamente já teve que se preocupar com a troca de pneus. Tão importante quanto a regularização é a atenção ao descarte do item. O procedimento adequado evita prejuízos ao homem e ao meio ambiente. De acordo com o Cadastro Técnico Federal do IBAMA, em 2018 o Brasil dispensou mais de 560 mil pneus, a maior porcentagem no estado de São Paulo, 26% do total. O detalhe é que o descarte errado pode causar prejuízos diretos ao meio ambiente e ao ser humano. O pneu, ele dura 600 anos. E no momento que ele começa a se degradar, ele começa a soltar também produtos químicos que contaminam o lençol freático, contaminam o solo, né? E isso é extremamente nocivo, né? À população. A orientação é manter os pneus antigos na borracharia durante a troca. O material é retirado por um tipo específico de coleta. Existe uma Associação Nacional de Produtores de Pneu, né? E ela tem mais de 1.700 pontos de coleta, justamente para poder atender essa demanda, porque, na verdade, o que acontece? Existe uma resolução da Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina que cada pneu que seja produzido tem que ter destinação adequada. E por falar em destinação adequada, o Sérgio aproveitou os mais de 20 anos de borracharia para criar uma solução bem confortável. Tem essas poltronas estilosas, vasos, mesas e outros 17 tipos de objetos. Tô feliz porque tudo aqui eu tô reaproveitando tudo, né? Ajudando a natureza. Se você está de férias ou vai sair de férias, como se preparar para esse tão merecido período de descanso? Muitas vezes, o número de atividades é tão grande para este período que falta tempo para descansar. Férias é tempo de sombra, água fresca, bem longe de preocupações. As férias foram feitas para descansar. Foram feitas para você ficar totalmente livre, para você não ter obrigações nesse período. É uma pausa necessária para restaurar o corpo e a mente. João Paulo e o tio vieram do Pernambuco curtir as férias em São Paulo. A programação começa cedo. Vai para museu, passear, dormir muito, né? A gente vai para a praia, assim, tirar as férias, a gente gosta muito de ir para a praia, tomar banho, assim, se divertir com a galera, né? Fazer churrasco é bom, tocar violão, a gente sempre leva o nosso violão, né? Parques, praia, cinema, teatro, churrasco, visitar amigos e parentes, tudo isso é muito prazeroso de se fazer durante o período de férias. O problema é quando se quer fazer muita coisa e não sobra nenhum tempinho para descansar. As pessoas hoje têm muita dificuldade de se desligarem do trabalho, das atividades, elas têm o receio, o medo do desemprego, então elas têm uma fantasia, elas imaginam que esse tempo de férias tem que ser aproveitado ao máximo. João Paulo já terminou seu período de descanso com a sensação de cansaço. O cansaço é físico, mas eu acho que mentalmente e espiritualmente a gente está renovado, cheio de alegria e cheio de emoção para continuar no trabalho. Em 30 dias dá para se fazer muita coisa, mas é fundamental buscar o equilíbrio físico e emocional. Você passou o ano todo correndo e agora nas férias vai continuar no mesmo ritmo. Uma das grandes vantagens das férias, do ócio, do tempo livre, do lazer, é fazer com que você possa refletir um pouco sobre sua vida, perceber melhor as coisas. Você deve procurar encontrar um ritmo bom, uma quantidade satisfatória que te traga qualidade, né, de atividades, né, coisas que você realmente aproveite. É isso aí. O Canção Nova Notícias fica por aqui.
Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia para você, até amanhã. Bom dia, Renata.